Ontem um crime, então, chocou não só os Estados Unidos, mas o mundo. Havia uma missa que abria o ano letivo na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. O tema era, ironicamente, um futuro cheio de esperança. Aí aconteceu. Um atirador de 23 anos foi lá, realizou um ataque que a mão armada, então, disparou contra as crianças que estavam ali, os professores. Uh, Duas crianças de 8 e 10 anos acabaram falecendo e outros 14 alunos foram feridos. 3 adultos também. Era uma escola católica e, como a gente disse, isso aconteceu durante uma missa. Ele depois, com 23 anos, o atirador, tirou a própria vida. Agora vem à tona as imagens e os vídeos a respeito de como e por que isso aconteceu, o que havia no diário do atirador e por que o FBI classifica esse como um crime de ódio. A gente desembrulha então isso aí na sequência e, claro, numa história trágica como essa, a gente já começa deixando aqui o respeito e o lamento por uma coisa que aconteceu, um crime hediondo como esse. Bem, vamos aos detalhes do caso. Horas antes do ataque, o jovem publicou trechos de um diário seu nas redes sociais falando sobre sua identidade de gênero e indicando que planejava a ação. Ele dizia estar arrependido de ter feito uma mudança de sexo, envergonhado e, entre aspas, cansado de ser trans. Documentos judiciais mostram que ele havia mudado de nome em 2020, então. Ele mudou o nome de Robert para Robin Westman. Robin, um nome também feminino nos Estados Unidos. Isso aconteceu quando ele tinha 17 anos, era ainda menor de idade. Ele era ex-aluno da escola católica onde aconteceu o atentado e a mãe dele também trabalhou no colégio. Vocês estão vendo enquanto eu falo aqui algumas das imagens que foram divulgadas por ele então nas redes. O diário continha também conteúdos antissemitas e mensagens políticas, incluindo o seguinte: frases como judeus sionistas imundos e Free Palestine, liberte a Palestina. Ainda uma horrenda aqui, 6 milhões não foram o bastante, em uma referência, claro, ao horrível genocídio durante a Segunda Guerra Mundial. E uma aí de cunho mais político: mate Donald Trump. As autoridades agora estão investigando quais foram as reais motivações do ataque, mas a gente já tem o seguinte: o diretor do FBI, Kash Patel, a gente tem a publicação dele aqui ao lado, disse que as evidências apontam para um ato de terrorismo doméstico, motivado por uma ideologia cheia de ódio. Vocês acompanharam conosco também o pronunciamento da Casa Branca mais cedo, quando a gente fez a cobertura especial com tradução simultânea da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. A resposta aos repórteres falava que isso seria um crime de ódio contra católicos e está sendo investigado como tal, católicos e cristãos nos Estados Unidos. Ela disse ainda que haveria esforços redobrados para avaliar, eventualmente, no futuro, como prevenir isso, como manter um olho mais atento às redes sociais. Afinal de contas, o atirador falou nas redes que estava planejando isso antes do ataque. Se a gente fala de um crime de ódio contra católicos e cristãos, a gente teve também o pronunciamento do Papa. O Papa Leão XIV enviou um telegrama de luto, de condolências às famílias das vítimas. Ele, que antes de se tornar Papa, foi bispo no Peru e é americano. O nome dele antes era Robert Francis e é então o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos. Ele antes já havia manifestado publicamente oposição à ideologia de gênero e chegou a afirmar que a promoção da ideia é confusa porque busca criar gêneros que não existem. Depois que ele se tornou chefe do Vaticano, ele até indicou uma leve mudança de perspectiva, disse que era necessário que a igreja fosse mais inclusiva, mas a doutrina oficial não foi alterada. Agora, alguns detalhes. Como eu falava, isso é um caso que está longe de ser um crime comum e que reacende uma série de debates, até pelo cunho do atirador, bem, e a questão da transição de gênero dele ter acontecido como um menor de idade. Vamos então a um pouco da politização do caso e o que os dois lados estão falando nos Estados Unidos. Desde que Trump voltou à Casa Branca, ele já cortou mais de $1 bilhão em financiamentos federais ligados a políticas de DEI, ou DEI, diversidade, equidade e inclusão nos Estados Unidos, o que inclui corte de verbas para diferentes setores. Vamos passar então um pouco pela politização da tragédia dos dois lados. A culpa pelo crime foi jogada de lá para cá entre, então, os partidos nos Estados Unidos. Os democratas empurraram o debate para a questão do controle de armas de fogo, argumentando que 3 armas usadas pelos atiradores foram compradas legalmente. A perspectiva, então, do governo americano é que a coisa não é por aí. Os republicanos dizem que a coisa vai para o outro lado. O alerta dado pelos conservadores americanos é para riscos psicológicos em jovens influenciados por política woke. Em postagem na rede social X, a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, ela subiu o tom, disse que o atirador era um monstro perturbado e um assassino profundamente doente. Nessa questão, eu vou trazer então o debate para algo mais amplo quando a gente fala dessa questão do estado da transição de gênero e de cirurgias desse tipo em menores de idade, porque é um debate que também permeou profundamente a conversa sobre isso nos Estados Unidos. Então, o Epoch Times tem uma apuração aqui feita por nossa matriz americana. Essa é uma matéria especial que aborda a realidade dos procedimentos de transição de gênero no país atualmente.
e é apurado como os procedimentos médicos ainda estão correndo, é uma coisa que continua a ser realizada em algumas clínicas, mesmo depois que restrições estaduais, e houve um decreto também de Trump que cortou financiamento para esse tipo de coisa, trazendo até fechamento de clínicas. Bom, vamos lá então aos detalhes. Segundo a nossa apuração da Epoch Times, com o fechamento de clínicas, o tratamento para transição de menores migrou em grande parte para tratamento de transição de gênero para menores de idade, migrou em grande parte para clandestinidade. Segundo o Human Rights Watch, de 2019 a 2023, cerca de 14 mil menores de idade passaram por procedimentos, incluindo quase 6 mil cirurgias. Um estudo holandês com 2.700 crianças constatou que a insatisfação com o próprio gênero tende a diminuir na idade adulta. Daí se acende o debate global quanto a se menores de idade estariam ou não capacitados para tomar decisões que podem alterar permanentemente seu corpo, ou mesmo castrá-los quimicamente. Isso aí, quando a gente fala de saúde mental, não é uma questão exclusiva do debate americano, tá? Na França, senadores recentemente propuseram proibir terapias hormonais e bloqueadores para puberdade para menores de idade que se identificassem com o gênero oposto. Famílias e profissionais também alertam sobre riscos. No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde suspendeu essas prescrições por falta de evidência médica suficiente. Aí, esse debate também passa pelo Brasil. O Conselho Federal de Medicina proibiu bloqueadores hormonais para crianças e aumentou a idade mínima para cirurgias de transição de gênero sem efeito retroativo. O governo ainda não publicou o PAS Pop Trans, que é uma política prevista desde 2024 para ampliar acesso a hormônios e cirurgias de questão transgênero via SUS. O texto ia prever reduzir a idade mínima para cirurgias de 21 para 18 e permitir hormônios já para menores de idade a partir dos 16 anos, também aumentando o investimento nesse sentido. A pressão foi engavetada precisamente por ser uma pauta tão controversa, pela questão de pressão conservadora também sobre o caso. Enquanto a gente fala disso, eu quero tomar um momento para discutir com vocês e a gente pode até falar isso de forma a editorializar. Então, dada a notícia, agora abrindo um espaço separado, até por transparência com o público, né? Eu não gosto de misturar o comentário com a notícia para não criar confusão no público. Então, primeiro a notícia, agora o comentário. Isso é um negócio interessante. Eu ontem estava até estudando um pouco a respeito da novela, do romance Frankenstein, né, da Mary Shelley, que inaugura o gênero de ficção científica. Esse ataque a uma missa católica, a uma escola católica, é um negócio que traz à tona uma coisa que parece não ter nada a ver com isso, mas já digo de cara, me parece ter muito a ver. Quando a gente fala a respeito de um assunto como esse, e a gente lembra lá atrás, no romance do Frankenstein, o monstro vira para o Dr. Victor Frankenstein. Frankenstein não é um monstro, é o médico, né? O monstro é a criatura que ele cria, não tem nome no romance. Mas ele chega em dado momento e vira para o seu criador e fala, olha, você me criou, era para eu ser o seu Adão, ao invés disso você fez de mim um anjo caído, o seu anjo caído, e ele fala então que se ele não pode receber amor nesse contexto, ele vai disseminar o ódio, vai fazer a sua vingança valer. Isso não é para ofender ninguém, não trazer nenhum paralelo aí que possa ser indevido, mas é para trazer à tona o debate que já foi trazido pela Mary Shelley lá atrás, ainda no século XIX, com esse livro que, tão popular, inaugurou o gênero de ficção científica. Aquilo era a entrada do mundo em que a gente vive hoje, um mundo onde o divino, a tradição e as coisas que são herdadas, que permitiram a humanidade florescer por milênios, são menos e menos algo que recebe atenção. E mais desamarrados da tradição, a gente parece se ver, e para eu que sou mais jovem, para quem é da minha geração aí, gente que nasceu depois de 1990, 1980, talvez se identifique com isso. Num mundo sem tradição, com menos e menos sendo herdado, e mais das liberdades e dos vícios do mundo moderno, inundando tudo que a gente vê e toca, esse mundo confuso aí, é necessário meio que formar o próprio entendimento. E muitas vezes, gente mais e mais jovem está sendo forçada a tomar decisões, talvez por falta de orientação ou pelo que quer que seja, até mesmo pela forma como se dá o debate público. Mais e mais gente tomando, então, decisões que vão afetar o resto da vida, tomando decisões que afetam não só o seu corpo, mas o seu psicológico, de forma precoce e talvez indevida. Na ausência da tradição, muitas vezes resta um ambiente confuso e esse ataque que houve, com aqueles pronunciamentos de arrependimento e precisamente a uma instituição de preservação da tradição, uma escola católica, ora, é uma situação que faz a gente refletir a respeito de tudo isso e como para as gerações mais jovens, o debate sobre tradição é uma coisa que tem que estar aí posicionada.